Já vimos o altar dos holocaustos, a pia de purificação, e na semana passada vimos o candelabro, né? Já entramos no santo lugar, e hoje a gente vai ver a mesa dos pães da proposição, ou mesa dos pães da presença. Em Êxodo capítulo 25, que é a primeira vez que aparece, né, Deus escrevendo o tabernáculo para Moisés, Deus diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Olha, então, a gente não sabe exatamente como é que era, né? Isso aqui é lá 1.500 anos antes de Cristo. Então, isso aqui são tudo pinturas, reproduções. Mas, de qualquer forma, faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda, na verdade, isso aqui é a borda, de 4 dedos, né, de altura. O objetivo dessa borda aqui é que isso aqui depois, todos os utensílios do tabernáculo, como é no deserto, vão ser carregados, e essa moldura aqui de 4 dedos de altura que não deixava as coisas caírem, né? Então ela tem claramente esse aspecto de não deixar as coisas, né, na medida que for carregar, não deixar cair, é uma proteção. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Provavelmente, então, aqui embaixo também tinha uma moldura de ouro, né? Ou seja, provavelmente era muito mais bonito do que isso daqui, né? Toda de ouro, uma moldura de ouro ao seu redor, mais essa borda, né? De ouro, de 4 dedos, e uma moldura na borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés, né? O objetivo é carregar. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Então, por mais que fosse de madeira, é tudo totalmente, tanto a mesa, né, quanto tudo, é tudo revestido de ouro. E com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos. E aqui eu peguei uma outra representação, porque aquela representação a gente já não consegue mais ver. Aqui a gente tem um jarro, né? Mas aqui tem um outro utensílio, mas a gente não tem muitos utensílios. Então, aqui já dá para ter uma noção um pouquinho mais clara disso. Faça de ouro puro seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então, tinha os pães, que de certa forma é o central, nós vamos ver isso daqui a pouco, os 12 pães, representando as 12 tribos, mas também tinha o recipiente para incenso e as tigelas e as bacias, né, que eram onde eram oferecidas, derramadas as ofertas de bebida que faziam parte também. Então, tinha os pães e tinha essa bebida que era oferecida também. Coloque sobre a mesa os pães da presença. Algumas Bíblias, as Bíblias mais antigas, trazem os pães da proposição. Mas proposição, traduzindo, por presença, né? Em hebraico até dá uma noção do rosto do Senhor, né? Mas é a presença do Senhor. Então, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Então, essa é a noção. Os pães da presença. Se está na presença de Deus, se está diante de mim, diante do Senhor. A mesa dos pães da presença. Então, vamos lá. Os pães eram chamados desta forma por causa do lugar em que estavam dentro do tabernáculo. O santo lugar, na presença de Deus. Só relembrando, falei um pouquinho sobre isso no estudo passado. Nós temos, então, 3 áreas, né? O átrio, que é o pátio, e depois vem para dentro da tenda, né? O tabernáculo, a tenda sagrada. Tudo isso fazia parte do tabernáculo, né? Mas tinha a área externa
E aqui começam as áreas internas, né? O santo lugar, onde estão a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro, e o santo dos santos, que é o santíssimo, que é o lugar mais sagrado, onde estava a arca da aliança. Então aqui é a mesa dos pães, os pães da presença, porque aqui nós estamos dentro da presença já, né? Próximos à presença de Deus. Então os pães eram chamados dessa forma por causa do lugar em que estavam dentro do tabernáculo, já dentro dessa parte do santo lugar, né? Na presença já de Deus. Lugar da presença de Deus. Neste lugar, todos os utensílios são de ouro. Eu também mencionei isso na semana passada, que fora, no átrio, né? Aqui no átrio, o altar dos holocaustos é de bronze e a pia de purificação é de bronze. Mas quando a gente chega mais perto da presença de Deus, todos os utensílios, já no santo lugar, né? Para dentro dessa parte reservada, aqui ainda o povo pode chegar. A partir daqui, só os sacerdotes podem chegar. Então, nós estamos chegando mais perto de Deus, na presença de Deus. E na presença de Deus, tudo é de ouro já, né? Tudo é revestido de ouro. Simbolizando realmente a sacralidade, né? O sagrado. Então, nesse lugar, todos os utensílios são de ouro. O ouro é o metal dos reis, é o metal mais precioso. Então, para Deus sempre o melhor, para Deus o mais precioso. Deus espera isso, tanto que Deus está prescrevendo aqui. Não é o que Moisés, não é o material que Moisés decide usar, mas é o material que Deus quer que seja usado. E Deus pede que seja ouro, o metal mais precioso, né? Então, para Deus, Deus quer, Deus espera o melhor, e nós queremos dar o melhor para Deus. Não, nunca as sobras, nunca o pior, mas sempre o melhor para Deus, né? Deus é o melhor, Deus espera o melhor e nós queremos oferecer o melhor para Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse lugar, todos os utensílios são de ouro, isso já mostra, né, a sacralidade desse lugar. Segundo ponto, neste lugar, os pães são constantemente renovados, né? Sempre tem pães novos e pães frescos. O incenso, nós vamos ver isso na semana que vem, o incenso é constantemente queimado, né? Diariamente o incenso é queimado. E a chama está sempre acesa. Vimos isso na semana passada, que as luzes estavam sempre acesas no candelabro. Então, notem essa questão, né? De que tudo está em movimento, tudo é vida, é movimento, né? Não tem nada que nunca muda. Os pães são renovados, o incenso todos os dias é queimado, as lâmpadas jamais se apagam, né? Simbolizando essa presença de Deus. Deus está vivo, Deus está sempre presente, se movimentando, né? Entre o seu povo. Em terceiro ponto, neste lugar não se entrava sem se purificar. Isso vocês podem lembrar lá quando a gente viu a pia da purificação. Os sacerdotes, antes de entrar neste santo lugar e no Santo dos Santos, mas não se podia entrar na presença do Senhor, neste lugar mais sagrado, sem antes se purificar na pia de purificação. Então, neste lugar não se entrava sem se purificar. Os sacerdotes entravam para... Os sacerdotes... Então, esse é um aspecto, não se entrava sem se purificar. Os sacerdotes entravam para renovar os pães, para queimar o incenso e para alimentar a chama do candelabro. E nós? Eu coloquei propositalmente, tudo isso fazia parte, né? Não se entrava na presença de Deus sem antes se purificar. E quando se entrava na presença de Deus, eles entravam para renovar os pães, eles entravam para queimar o incenso e entravam para alimentar a chama. Então, é para Deus, né? É realmente para Deus. Você se purifica, você se prepara, você se purifica, e quando você entra para renovar os pães, para queimar o incenso, para alimentar a chama. E nós? Algumas reflexões.
Esse lugar é um lugar santo. Santo em hebraico significa separado, né? Tire as sandálias dos teus pés, Deus fala lá para Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, meus irmãos, hoje nós temos o templo e nós continuamos tendo o templo. E o templo o próprio Jesus chama, quando Jesus vai para o templo, né? Jesus chama o templo de a casa de oração. A casa do meu pai, vai dizer, vocês a transformaram num covil de salteadores quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Mas no Antigo Testamento, a casa de Deus é chamada de a casa de oração, é o lugar onde Deus habita, né? Jesus reforça isso no Novo Testamento, é a casa do meu pai, é casa de oração, é lugar sagrado, é lugar santo. O templo é um lugar santo. Santo em hebraico significa separado, a começar pelo lugar. O templo é um lugar separado, é um lugar santo, um lugar separado para Deus, para as coisas de Deus. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando você chega na presença de Deus, Moisés lá, né, naquela sarça ardente que estava queimando, e Deus de longe já diz, tire as sandálias dos seus pés, o lugar em que você está é terra santa. Você está chegando na presença de Deus. Isso leva a gente se por um lado, em algumas épocas, talvez tenha se exagerado um pouco na cobrança da reverência no templo. Por outro lado, hoje em dia, talvez a gente tenha exagerado em achar que a igreja é um lugar qualquer, né? A igreja não é uma extensão da casa, a igreja não é uma extensão da rua. A igreja é um lugar sagrado, a igreja é a casa de Deus, é a casa de oração, é um lugar santo, é um lugar separado para Deus, para o culto a Deus, e onde nós buscamos a Deus e onde Deus se revela a nós. Então, essa reverência, eu quero restaurar essa reverência, né? A presença de Deus, o lugar da presença de Deus. Tá? Uma outra questão é, nos purificamos antes de entrar? Como é a nossa preparação para o culto? Os sacerdotes, antes de entrar na presença de Deus, antes de chegar na presença de Deus, eles tinham que se purificar. E como está a nossa preparação para o templo? Como está a nossa preparação para estarmos na presença de Deus? Essa semana eu tive fazendo um curso e o professor que estava dando o curso, ele falou assim, olha, seria bom que as pessoas, antes de vir para o templo, antes de vir para a casa de Deus, que elas fizessem uma oração em família. O sentido é, meia hora antes de sair de casa, reunisse a família e fizesse uma oração de preparação, uma oração de pedido de bênção de Deus. E vejam o que isso significa, né? É realmente, eu estou indo para a casa de Deus e eu estou indo buscar a Deus e eu quero que Deus fale conosco, que Deus nos fortaleça. Então, uma oração preparatória. E ele falou essa oração já feita em casa, interessante, porque dá uma outra conotação, né? Dá um ar de respeito, um ar de reverência, um ar de fato, preparação, de essa purificação. Olha, antes de você entrar, se purifica antes, está entrando na presença de Deus. Então, essa nossa preparação antes do culto, para o culto, e ao entrar no culto também, né? Eu não estou falando aqui do início dos nossos cultos aqui, ou do que acontece antes dos nossos cultos aqui em Itararé, porque é uma bagunça. É uma bagunça, mas é uma bagunça alegre e eu não tenho nada contra ela. Eu acho que é a alegria do povo de Deus chegando, se reencontrando, e eu acho que isso não é falta de reverência, tá?
Talvez alguma coisa ou outra possa ser, depende do que se faz. Mas não é, eu não estou fazendo uma crítica, eu gosto dessa alegria da igreja de Tararé, diante do culto, dá para ver que as pessoas estão chegando, que as pessoas estão alegres, que as pessoas estão se cumprimentando, alegremente, é o prazer de rever os irmãos, tá? Não estou criticando essa parte. Mas vocês entendem essa questão de preparação, essa questão de reverência, de estar na presença de Deus. E o templo é o lugar da presença de Deus. Então, essa reverência a gente não pode perder. Pode continuar com alegria, mas sempre com a reverência. É um lugar santo, é um lugar separado, é o lugar da presença de Deus, né? Mais um aspecto, santificamos, separamos o tempo, né? O tempo tem que ser santificado. Lembrando, santo significa separado. O tempo do culto tem que ser um tempo santo, um tempo separado, um tempo santificado, um tempo para a presença de Deus, um tempo para estar em comunhão com Deus, um tempo separado. Eu quero santificar o tempo do culto. Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, não basta estar na igreja, né? Não basta falar, não basta balbuciar os hinos, não basta balbuciar orações. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um tempo santo. E entendam daí o conjunto da obra. Porque para você ter um tempo santo, seria interessante que você já começasse a tua preparação em casa. Eu estou indo para a presença do Senhor. Estou indo para o templo, para a casa do meu Senhor. E quero ter um tempo sagrado, eu quero ter um tempo santo. Eu quero separar este tempo. Esta 1 hora de culto, eu vou separar. Eu quero que essa hora de culto, que esse tempo de culto seja santo, separado, para que de fato eu esteja não só de corpo, não só balbuciando palavras, mas eu quero estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, e tudo que eu fizer, se eu estiver louvando, eu quero louvar, se eu estiver orando, eu quero orar e falar, se eu estiver recebendo a palavra, eu quero de fato recebê-la. Eu quero comunhão com Deus, eu quero um tempo santo, e nem sempre é, né? Mas, de novo, essa questão da presença de Deus. Estou na presença de Deus. Santificar o tempo. Santificar essa ocasião. Mais uma reflexão. Lugar da presença de Deus e comunhão com Deus, né? Na palavra de Deus é o lugar da presença de Deus e Deus fala conosco na palavra, né? Deus fala conosco na palavra. A Santa Ceia é presença de Deus conosco. O batismo é Deus conosco. Nos hinos é Deus falando conosco e nós falando com Deus, é comunhão. Nas orações é comunhão. Então é um lugar da presença de Deus, de comunhão com Deus. Em todo culto é sagrado, todo culto é santo, todo culto é separado, todo culto é presença de Deus, é comunhão com Deus, né? E neste lugar, tudo comunica a presença de Deus. A mesa da Santa Ceia nos comunica a presença de Deus, o seu corpo e o seu sangue. O púlpito representa a presença, comunica a presença de Deus na palavra. A pia batismal comunica. A cruz comunica. A vela comunica. A comunhão dos santos, a comunhão com os irmãos comunica. Então, tudo no culto, para onde você olha no culto, é presença de Deus e comunica a comunhão com Deus, né? Então é maravilhoso, é um lugar, de fato é um lugar separado. Onde é que você vai achar tudo isso? É no templo, é na casa de Deus, é um lugar separado em que tudo comunica, né? Todo visual comunica, tudo que você faz comunica. É a presença de Deus, é o lugar da presença de Deus.
Então é um lugar santo, que significa separado, um lugar santo, com coisas santas, com uma preparação santa, um tempo santo, e queremos dar uma atenção santa também. E o resultado de tudo isso é uma santa comunhão com o Santo Deus. O Santo Deus em comunhão conosco, uma comunhão, né? Uma santa comunhão com o Santo Deus. Muito bem, queria aproveitar essa questão dos pães da presença, que falam da presença de Deus, para a gente, eu não tinha frisado tanto isso ainda, mas eu acho que é uma boa reflexão também para hoje. Agora vamos falar um pouquinho mais do que estava nessa mesa, né? 12 pães nessa mesa, constantemente renovados. Levítico diz assim, 12 pães, cada um pesando 2 quilos, então claro que esses pães aqui não representam, né? Devia ser algo muito maior, não sei o formato, se é os formatos que a gente tem hoje, as nossas formas, né? Isso aqui sem dúvida, representa um pouquinho mais, às vezes, os pães asmos judaicos, também não sei se era dessa forma aqui, mas de qualquer forma, 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha, sempre o melhor, né? A melhor farinha. Não se ofereça, olha o sacrifício, o Caim e Abel, né? Caim ofereceu das sobras, Abel ofereceu das primícias, ofereceu do melhor para Deus. Olha a noção, pessoal, sempre, né? Deus é o melhor para nós. E nós damos o melhor para Deus. Tá? Isso dá para ver no ouro, isso dá na melhor farinha. E postos na mesa de ouro puro, que fica na presença de Deus, o Senhor. 12 pães, em outros textos, claramente diz, um pão representando cada tribo, né? São 12 tribos, são 12 pães. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado um incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Então tem essa questão do incenso, né? Então, em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. E, terminando, todos os sábados, portanto, semanalmente, todos os sábados era o dia sagrado, todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor. Então, veja o que representavam esses pães. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor. Então, era extremamente representativo os pães. Representam a aliança de Deus com o seu povo, né? Então, 12 pães constantemente renovados. Sem dúvida, tem uma simbologia, assim, simbolizava a aliança entre Deus e o seu povo, vimos isso no texto bíblico, mas uma simbologia de que Deus é fiel e Deus renova o seu cuidado, sustentando o seu povo como o pão nosso de cada dia. A gente ora isso no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, sem dúvida, o receber do pão, né? O pão nosso de cada dia, o receber do sustento de Deus. Então, Deus, nessa aliança, Deus é fiel e Deus renova o seu cuidado, sustentando o seu povo com o pão nosso de cada dia. Deus é fiel e o seu povo também é fiel, reconhecendo a fonte da dádiva e agradecendo a fidelidade do Senhor. Então, notem que nessa mesa e com esses pães, nós temos um caminho duplo, né? O sacerdote está trazendo esses 12 pães que representam as 12 tribos. Isso significa que, se eles podem oferecer o pão, é porque Deus está dando o pão. Então, Deus está nessa aliança, e os 12 pães simbolizam a aliança, né? Como o próprio texto diz. Então, Deus está sendo fiel na sua aliança, Deus está sustentando o seu povo, e dando ao seu povo o pão nosso de cada dia.
né? E o povo traz, então, a sua oferta, esses 12 pães, e o povo da sua parte, veja a comunhão, Deus está dando o pão, e eles, então, trazem o pão numa atitude de reconhecimento da fonte da dádiva, e de agradecimento pela fidelidade de Deus que tem dado. Deus é fiel, o povo é fiel, e nisso nós temos essa comunhão na presença de Deus, né? E, de certa forma, é isso que nós fazemos nos domingos também, no culto. Deus é fiel e nós somos fiéis e agradecemos e reconhecemos a cada, né? Não no sábado, hoje fazemos no domingo, mas a cada domingo nós estamos na presença de Deus, reconhecendo que Deus foi fiel e Deus continua sendo fiel e nos dando o sustento e o pão nosso de cada dia. Eu quero mostrar para vocês algo que eu li hoje à tarde, um autor chamado Douglas Stuart. E o Douglas Stuart colocou algumas coisas que eu até nem tinha pensado tanto nesse lado ainda. Gostei do que ele falou. É uma outra ótica que eu quero mostrar para vocês. O que está em preto aqui e nos próximos slides é o pensamento dele. Então ele diz assim, o tabernáculo representava a tenda, a casa de Deus, a presença de Deus entre o seu povo. Aparentemente nada de novo, tá? Mas o novo já vem no pensamento dele. Mas comecem pegando essa questão. O tabernáculo representava a tenda, a casa de Deus. Para você começar a entender o pensamento dele. Estão no deserto. Tá? Não tem casa de material, não tem casa fixa, porque eles estão no deserto e têm que se movimentar. É uma vida nômade. Então, como são as casas das pessoas? Como são as casas do povo de Deus? São tendas. Então, a casa do povo de Deus, as casas das famílias de Deus são tendas. Então, Deus manda fazer uma tenda, um tabernáculo, tá? Ou seja, é uma aproximação de Deus, da cultura, das pessoas, né? O tabernáculo representava a tenda, a casa de Deus, e a presença de Deus morando numa tenda no meio do seu povo. Deus estabeleceu uma tenda no meio das tendas do seu povo, para estar e habitar junto com eles. Deus habitava junto com o seu povo, numa tenda como o seu povo. É interessante isso. Notem, Deus precisava fazer isso. Deus é o Deus eterno, né? O Deus que não tem início nem fim. O Deus criador de todas as coisas. Esse Deus que não se pode medir, que não se pode medir em tamanho, que não se pode medir em sabedoria, que não se pode medir em tempo. Esse Deus santos, completamente separado né, que a gente não consegue nem descrever, tamanha sua glória, sua sabedoria e tudo mais. Esse Deus vem estar no meio do seu povo, e ele faz questão, e Deus sempre foi assim, Deus faz questão de estar com o seu povo. Ele criou o ser humano, e Deus ama tanto esse ser humano que Deus quer estar com o ser humano. Quando Adão e Eva caem em pecado, vão se esconder, Deus gera a conversa. Adão, né? Onde estás? Deus chega, Deus busca, Deus não precisa fazer isso, mas Deus vem, e Deus vem estar, e Deus vem habitar no meio do seu povo. Deus não está distante, por mais que o pecado nos distancie, e sempre distanciou, Deus quer proximidade. É interessante isso, né? Deus veio habitar no meio do seu povo. Ele próprio foi, e daí continua Douglas Stuart, ele próprio foi simbolicamente representado como habitando no quarto dos fundos da sua casa por meio da arca.
Então veja que ele fez uma tenda, mandou fazer um tabernáculo, uma tenda, com 2 compartimentos. O segundo, o compartimento de trás, que seria o quarto, né? Até nas nossas casas, geralmente, né? O primeiro ambiente é um ambiente mais aberto, o quarto está reservado, né? Então, ele próprio foi simbolicamente representado como habitando no quarto dos fundos de sua casa por meio da arca, né? A arca da aliança. E na sala da frente do tabernáculo havia várias peças de mobiliário, os tipos de coisas que representavam a mobília de uma casa, né? O candelabro, velas, que era necessária, não tinha energia elétrica naquela época, então eram velas, era luz. Mobílias de uma casa, embora numa escala muito maior e significativa, sem dúvida. A primeira dessas peças de mobiliário de estilo doméstico a ser descrita é a mesa. Era principalmente para comida, tanto que tinha pão em cima, tinha jarro, tinha bebida, uma espécie de mesa de jantar. Interessante, né? Interessante que é uma mesa, um utensílio que a gente usa nas nossas casas e que sempre se usou. Deus manda fazer uma mesa. Deus poderia ter mandado fazer qualquer outra coisa, pessoal, convenhamos. Mas Deus manda fazer uma mesa e eu nunca tinha parado para pensar muito nessa questão de uma mesa. Mas qual o significado de uma mesa, né? Simbolizando o fato de que Deus realmente vivia entre o seu povo, habitava sua casa, Deus habitava a sua casa, da mesma maneira que eles habitavam a deles. Então, é uma aproximação de Deus, né? Deus se aproxima deles nessa casa com esses utensílios, mas ao mesmo tempo eu quero me deter um pouquinho mais nessa questão da mesa. Agora, quando a gente olha assim, essa questão da mesa, né? A mesa dos pães da presença, uma mesa com pães e jarros de bebida, né? É isso que tinha em cima dessa mesa. Essa mesa tinha pão, nessa mesa tinha bebida. A mesa é um lugar de alimento. A mesa é um lugar de refeição. Então, você veja que Deus realmente está usando utensílios que as pessoas usam nas suas casas. O que a mesa significa? A mesa é um lugar de alimento, mas a mesa é um lugar de refeição e de comunhão com a família. Normalmente, a família senta ao redor de uma mesa. E quando você convida pessoas para uma ceia, você convida pessoas queridas, você convida pessoas, né? São pessoas que você quer que esteja junto com você, é um compartilhar de vida, e você convida pessoas para uma ceia. E veja como a refeição é uma coisa muito... tem essa conotação, né, de compartilhamento de vida, vem na minha casa e vem jantar comigo, vem almoçar com a gente, né? Então veja que a mesa é um lugar de alimento, a mesa é um lugar de refeição, de comunhão com a família e com os convidados que você convida para estar com você. E Deus mandou fazer uma mesa, e nessa mesa tinha pão, e nessa mesa tinha jarros de bebida. Os elementos dessa mesa não nos lembram a Santa Ceia, o pão e o vinho? Não nos lembram da benevolência divina em nos convidar, nos receber e cear conosco? Compreende? A mesa do Senhor, nós chamamos assim, a mesa do Senhor no Novo Testamento. Não é benevolência divina. Ele nos convida. A casa é dele. Quem tem algo para oferecer é ele, mas ele nos convida para a mesa. E na mesa da ceia hoje nós temos o pão e o vinho. E é uma benevolência divina. Ele nos convida, ele nos recebe e ele nos dá da sua presença, ele ceia conosco. Ele tem o desejo de compartilhar a sua vida na mesa, de compartilhar a sua vida, as suas bênçãos e a sua presença conosco.
E eu quero, para terminar, ir direto ao assunto. Assim como Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Assim como Jesus falou que o seu sangue nos purifica de todo pecado e que ele é o Cordeiro de Deus, morto pelo pecador, ou seja, o altar dos holocaustos, a pia da purificação, o candelabro. Jesus também falou, eu sou o pão da vida. E vejam essa questão da mesa, e vejam o que tem em cima da mesa, e vejam o que Jesus vai falar nesse texto. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, né? Feito aquela grande multiplicação de pães. E as pessoas estavam maravilhadas, as pessoas começaram a seguir Jesus, querendo mais pão, na esperança de ter mais pão, né? De mais multiplicação de pães. E aí Jesus sai e questiona as pessoas pelo pão. Que pão vocês querem? Então, assim, a gente também pode ver que a questão do pão no Antigo Testamento é uma sombra do verdadeiro pão, da verdadeira mesa e de uma comunhão muito maior com Deus que Deus quer, né? A mesa do Antigo Testamento, do tabernáculo, é uma sombra de uma comunhão com a presença de Deus muito maior no Novo Testamento. Eu acho que esse texto nos mostra isso. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, vocês estão me procurando porque comeram os pães, a multiplicação dos pães, ficaram satisfeitos, e vocês não estão me procurando porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Olha o que Jesus oferecendo algo muito maior. O Filho do Homem dará essa comida a vocês. Eu afirmo a vocês que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, o maná, né? Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles, né? Poxa, é um pão que vem do céu, né? Dado por Deus. Nós queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. E, de certa forma, nós dizemos o mesmo, né, pessoal? Que Deus nos dê sempre desse pão que Deus nos dá, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E então, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Agora se aprofunda ainda mais o diálogo. E agora nós vamos chegar na Santa Ceia. O pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Vejam a mesa dos pães, e os pães simbolizavam o quê? A aliança de Deus. A aliança de Deus. E agora nós vemos o que é a Santa Ceia, o sangue da nova aliança. Pão e o vinho. Vejam, o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Profundo diálogo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Olha, pessoal, a aliança se aprofundando. Olha a sombra e olha o corpo, né? Olha o protótipo e olha, né, realmente a consumação dos tempos. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Essa é a verdadeira aliança. E chegou o pão que desceu dos céus, né?
a carne e o sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a presença, essa é a comunhão com o Senhor. E esse é o pão da vida eterna, né? Essa é a aliança. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E veja como se fechou agora, né? Fidelidade de Deus e do povo. É comunhão com Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o que é oferecido por Deus, a maior bênção, a maior dádiva oferecido por Deus e pela presença de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E essa é a verdadeira comunhão para a vida eterna. Então veja como as coisas se fecham, né? Maravilhosamente. A sombra e a plenitude dos tempos. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os pais de vocês comeram maná no deserto, aquele pão, mas morreram, né? O pão, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E quem come do pão que eu lhe dou, vive eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Isso é a mesa do Senhor. Né? A mesa do Senhor, ela nos lembra disso. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue, tem a vida eterna. Está na presença de Deus, e está na presença de Deus agora e para sempre, e eternamente, né? Agora, nesta mesa ainda, nesta mesa aqui que representa a mesa celestial, a presença de Deus. Então, agora e eternamente. Então, a mesa do Senhor continua sendo o símbolo da aliança com o Senhor, do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue, né? Do pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus, e quem come deste pão, né, vive eternamente. Amém.